Olá pessoal, tudo bem? Hoje vai ter uma pregação um pouquinho mais longa, né? Um pouquinho mais compridinha, para que se manifeste a graça de Deus, para que vocês possam conhecer. O assunto de hoje é sobre: somos salvos pela graça ou somos salvos pelas obras? Este é um assunto que há muita polêmica no mundo, principalmente no mundo cristão. Bom, para começar, a palavra de Deus, Efésios capítulo 2. Aqui em Efésios 2 vai nos mostrar a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo para a humanidade. Acompanhe. E vos vivificou, vos deu vida, vivificou, significa dar vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui a gente vê que o relato em Efésios que Paulo escreve à igreja de Éfeso, o qual a graça de Deus é o que nos basta. A graça de Deus é o que nos alcançou, o amor de Deus por Jesus Cristo foi o que nos alcançou. Porque todos nós, como diz a palavra, a gente estava longe de Cristo, separados de Deus, através do pecado que foi gerado, foi feito, praticado lá no Éden, ainda por Adão e Eva. O mundo estava perdido. Se Jesus Cristo não viesse, não existiria vida para nós. Mas Jesus, com o seu amor, com o grande amor com que nos amou, como diz a palavra, entregou a si mesmo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Veja o que está escrito em Coríntios capítulo 8, versículo 9. Porque já sabem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Através, Jesus Cristo saiu do seu trono, saiu da sua vida de Deus. Não, ele não nasceu na barriga de Maria. Jesus já existia antes da criação. Jesus fez a criação, Jesus fazia parte da criação juntamente com Deus. João fala isso nas suas cartas. 1 João ali fala que ele é antes de tudo, que ele estava no princípio com Deus, que ele criou o mundo, que ele criou não só a terra, mas o universo, as estrelas, todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Nada do que se fez sem ele. O que eu quero que você compreenda é que não depende de você, não depende das obras que você faz, não depende do que você faz, de quantas vezes você vai à igreja, não depende de quantas vezes você ora,
Não depende de quantas vezes ou quanto você dá aos pobres. O que eu quero dizer, isso não significa que não são coisas boas, que não é este o caminho, que a gente não tem que orar, que a gente não tem que buscar o Senhor em espírito e em verdade, não num determinado local, que é o que denominam hoje em dia sendo a presença de Deus, porque a presença de Deus não está num quadrado, não está dentro de uma igreja. A igreja não é um lugar, a igreja somos nós somos a igreja, nós somos o templo de Deus, nós somos a morada de Cristo, nós somos o altar de Deus. Veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Jesus ele está censurando os escribas e fariseus. Jesus ele não tem uma religião, nós não temos uma religião, nós cristãos verdadeiros não temos religiões. Jesus ele é contra a religião, porque existem muitas religiões neste mundo, sempre existiu. Mas não existe religião, porque nenhuma religião leva a Deus, nenhuma religião leva à salvação. As pessoas buscam ser salvas pelo que fazem, pelas obras que cometem, que praticam, boas obras. Não é isso que vos salva. O que vos salva é Jesus Cristo, Ele é o que nos resgatou. Só Ele pode nos salvar. E Jesus censurando os escribas e os fariseus, Jesus censura muito eles em Mateus versículo 23, capítulo 5. Paulo também fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 a respeito disso. Mas olha o que está escrito em Mateus 23, 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põem sobre os ombros dos homens, e eles porém nem com um dedo querem movê-los. Eles amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens de rabi, de mestre. Eles alargam as suas vestes. Jesus está dizendo que o mundo vive de aparência. Eles vivem pela lei, eles vivem pelas obras, eles vivem pelas práticas que eles acham que é corretas. Eles acham que podem chegar a Deus de acordo com o que eles acham, com a determinação que Ele fala, com o que Ele faz, porque o homem só traz proveito para si mesmo, mas Jesus Cristo veio com uma outra doutrina, a doutrina em que não depende de nós, mas sim dEle. Somente Ele pode nos resgatar. Somente Jesus Cristo pode nos livrar de nós mesmos, deste mundo, da condenação eterna. Só Jesus pode nos livrar através da sua graça com que nos libertou lá na cruz. Ele mesmo vai dizer para os discípulos: se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês serão livres. Livres do quê? Livres da lei que foi dada por Moisés. Porque naquele tempo o povo estava sobre a lei ainda. Jesus Cristo ainda não tinha concluído a ação dele, Jesus Cristo não tinha concluído a obra dele na cruz. Então quando Jesus Cristo se entrega na cruz, cravando-se na cruz, Jesus Cristo mostra para o mundo: vocês são livres, está consumado, está feito o trabalho, vocês estão salvos, o véu se rasga, o véu do templo se rasga. Porque no templo existia o lugar santo, o lugar onde tinha sacrifícios, o lugar santíssimo, onde só um sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas Cristo é o verdadeiro sacerdote. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz Estevão, como diz a palavra. Porque Deus não habita em um lugar. Jesus não habita num só lugar, porque Deus é eterno, Deus está em todos os lugares. Ele mesmo vai dizer: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Onde está a minha casa? O que vocês edificaram para mim? Não foi a minha mão que fez todas as coisas? Quando Estevão relata isso em Atos dos Apóstolos, quando Estevão relata o que os profetas já tinham anunciado, ele vem e relata novamente para que os escribas e fariseus e também os dias de hoje
Os dias de hoje, as igrejas, eles dizem que Deus habita dentro daquele lugar, que você agora está na presença de Deus, você está na casa de Deus. Não! Deus não está neste lugar, neste endereço. Deus é eterno, Deus habita nos corações das pessoas. A Bíblia fala que nos últimos tempos eu imprimirei, lá na lei ainda ele fala, eu imprimirei as minhas leis no seu coração, e não mais em tábuas de pedra. Jesus Cristo veio nos libertar da religião, Jesus Cristo veio nos libertar da opressão que a igreja nos põe, da opressão que são fardos pesados sobre os nossos ombros. Você está numa decisão em que você trilha um caminho e que você tem que escolher qual caminho é o correto. E o caminho correto não é aquele que você se esforça por você mesmo, mas é o caminho que é Jesus Cristo. Ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Ninguém jamais terá vida eterna se não for por Jesus Cristo. Você não precisa caminhar sozinho, Ele vai caminhar contigo, Ele vai te guiar. Ele vai te ajudar, Ele estará na tua frente, Ele estará dentro de você. Porque habita em nós o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus veio para nos conduzir a Cristo, para nos levar a Cristo, para nos guiar aos caminhos. Você agora está livre, livre da opressão, livre das obras, livre de você mesmo, dos seus pecados. Você agora está salvo pela graça de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16, e nos impedem de pregar aos gentios a palavra da salvação, a fim de encher sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Paulo aqui está relatando que eles estavam impedindo Paulo e os discípulos de pregar a salvação, Jesus. Ei, vocês não precisam mais dessas coisas, vocês não têm mais que dar dízimo, vocês não têm mais que guardar o sábado, vocês não têm mais que cumprir todas essas leis. Não, peraí. Jesus já veio, Ele já morreu por nós, Ele já nos salvou, Ele já nos libertou. Agora não depende de mim, agora depende da fé em Jesus Cristo. Porque a fé em Jesus Cristo é o que nos vai dar salvação. Tem mais. Olha o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que a lei não é para o justo, mas para o injusto. A lei não é para as pessoas. A lei não é para as pessoas que são salvas por Jesus Cristo. A lei veio para aqueles que não estão em Cristo. Aqueles que tentam se esforçar por si mesmos a ser salvo pelas obras que fazem, automaticamente eles estão embaixo da lei. Paulo fala isso nas suas cartas. Porque aqueles que estão embaixo da lei não estão embaixo da graça, e aqueles que estão embaixo da graça não estão embaixo da lei. Porque a graça é dada de graça, como está em Efésios aqui 2. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das suas obras, não vem das obras da lei, não vem da lei que nos mostra qual é o caminho correto. Não que a lei seja pecado, como ele mesmo vem dizer, mas eu não conheceria o pecado senão pela lei. A lei veio nos mostrar o caráter de Deus, a lei veio nos guiar a andar num caminho em que a gente possa aguardar a vinda da redenção, a vinda daquele que é Jesus Cristo. A lei veio para mostrar e para abafar um pouco o pecado que habitava no mundo, porque o mundo estava entregue ao pecado. Então a lei veio para mostrar o caráter de Deus. Vocês estão errados nisso, vocês estão errados naquilo. É aqui que vocês têm que andar, anda nesse caminho até que venha o meu filho para vos resgatar deste mundo. Então quando Jesus Cristo veio, ele foi o fim da lei.
O fim da lei no sentido de que a lei não tem mais domínio sobre nós, mas apenas sobre os injustos. Agora nós não dependemos mais de nós. Não dependemos mais do que falam para nós o que é o certo e o correto. Não. Esquece isso. Você depende de Jesus Cristo. Isso não significa que quando você conheceu a graça e tem a graça de Deus na sua vida, que você já é salvo, você já está salvo. Você já está liberto na cruz. Você não está mais condenado, a não ser que você não aceite Jesus Cristo. A não ser que você não aceite a graça de Jesus Cristo. Então o que devemos fazer? Então aceita a graça, eu vou pegar e vou fazer o que eu quiser, eu vou aloprar, eu vou pra festa, eu vou curtir, eu vou zoar. Não é este o caminho. Primeiro vem a fé, dada de graça, é um dom de Deus. Quando Deus te deu esta fé dentro de você, a fé faz com que a gente crê em Jesus Cristo. Automaticamente, quando a gente crê em Jesus Cristo através da fé, o Espírito Santo depois é dado a nós. Quando o Espírito é dado a nós, o Espírito Santo, ele vai nos guiar, nos dirigir, nos mover. Ele vai nos ensinar a fazer as boas obras, não para ser salvo, mas por gratidão, por aquilo que ele já fez por nós na cruz. Você não é salvo. Você não tem que fazer as obras para ser salvo. Você é salvo para fazer as boas obras. Você está livre da lei. Você está livre da opressão dos pastores, das igrejas, dos mestres. Você está livre dos líderes. Você não tem que andar segundo o que o teu pastor diz, segundo o que o teu líder diz. Não. Você tem que andar segundo o que Jesus Cristo te ensina. Você já é salvo por Ele, você não vai ser salvo por aquilo que você está fazendo. Esquece isso, tira isso da sua cabeça. A salvação é gratuitamente. Você é livre do seu pecado. Relaxa, acalma, respira fundo, porque você já está salvo por Jesus Cristo. Veja o que está escrito em Isaías 64:6. Todas nossas boas ações são como os trapos sujos para Deus. Tudo o que a gente faz para Deus é imundícia, não vale de nada, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Não tem como nós tentar, através das nossas obras, sermos salvos. A cruz de Cristo permitiu que a gente pudesse ter acesso aos céus. O sacrifício de Jesus nos purificou, nos lavou. O sangue dele é suficiente para nos resgatar deste mundo, dos nossos pecados. Só ele pode nos libertar, só ele pode te salvar. Então apoia a sua vida, entrega a sua vida a Cristo. Não tente fazer por si mesmo sozinho, achando que depende de você. Não depende de você, depende de Cristo. Mas quando você conhece a Cristo, o Espírito te guia para fazer as boas obras, para que você possa compreender e entender que Jesus Cristo é gracioso e maravilhoso. Ele é amor. Ele te ama. Ele se fez carne e andou sobre os homens para nos resgatar deste mundo onde estamos sendo castigados por Satanás e por nós mesmos, pelos nossos pecados. Não se esqueça, não depende de você. A salvação não é pelas obras, e sim pela graça, pela fé em Jesus Cristo. A saber, se com tua boca confessares o nome do Senhor Jesus Cristo, em teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, diz o apóstolo Paulo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Que a paz do Senhor esteja com você e sua família. Afastai dessas igrejas que oprimem você e a sua família. Busquem ler a Bíblia. Só a Bíblia pode esclarecer toda a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. A paz do Senhor esteja com todos.